Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, livro de Hebreus, capítulo 10 a 13. Estamos no final do livro. No capítulo número 10, no início, vai falar então sobre o sacrifício de Jesus Cristo, esse sacrifício definitivo, perfeito. Quero ler ali no verso número 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote entrava anualmente para pedir perdão por si e pelos pecados de toda a nação. Olha o que diz o texto. Esses sacrifícios eram uma recordação anual dos pecados. Aquilo que se fazia no Antigo Testamento se recordava os pecados que cometia. Olha que interessante. Por isso que o verso número 4 diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pastor, pera lá. Então, o que eram os sacrifícios do Antigo Testamento? Era uma sombra daquilo que Deus queria fazer na pessoa de Jesus Cristo, como diz o verso número 1. O que eram tais sacrifícios? Uma coisa muito importante é que os sacrifícios do Antigo Testamento, que os sacerdotes, o sumo sacerdote realizava, cobria os pecados e postergava e adiava o juízo de Deus, mas não limpava completamente as pessoas dos seus pecados. Porque somente o sacrifício de Jesus Cristo foi capaz de tudo isso, de limpar completamente o ser humano dos seus pecados, de tirar a culpa do coração das pessoas e fazer com que elas não fossem mais escravas do pecado, mas vivessem agora em novidade de vida. É por isso que o verso número 4 fala que foi impossível, que era impossível que o sangue de touros e de bodes tirasse pecados. Só o sangue de Jesus Cristo na cruz pode certas coisas maravilhosas e imprescindíveis para mim e para você. No final do capítulo número 10, então vai começar falando sobre uma nova etapa do livro de Hebreus. Até aqui fazendo bastante comparação entre a pessoa de Jesus Cristo e a antiga aliança e dizendo quanto Jesus é superior. A partir de agora, então, e vai até o final desse livro, vai exigir algo de mim, de você, depois de tudo isso que a gente já conhece das Escrituras. A primeira coisa que diz ali a partir do verso número 19 do capítulo 10 é a perseverança na fé. A importância, depois que a gente conhece tudo isso, de perseverarmos. Então você pergunta, puxa, como então eu faço para perseverar na fé? Para não abandonar a fé em Jesus Cristo? Primeira coisa, o que diz o verso número 24, você precisa se estimular, diz ali, incentivarmos ou nos estimularmos ao amor e às boas obras. Se você quer perseverar na fé em Jesus Cristo, saiba, isso é uma coisa que você precisa exercer no teu dia a dia. Se incentivar, se motivar, se estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Segunda coisa muito importante, verso número 25, congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou seja, não deixe de se reunir ou de se congregar, como diz o verso número 25, é uma outra coisa que nos ajuda a perseverarmos na fé. Ou seja, não viva isolado. Se você está passando por alguma situação, reparta com a família da fé, com os teus irmãos em Cristo. Ah, mas ninguém me ligou e não se importa comigo. Não, pare de viver isolado. Faça o que diz o verso número 25 para ajudar você a perseverar na fé. Não deixe de se congregar. Não deixe de dar com a família da fé, com os irmãos em Cristo. Terceira coisa importante, lembre-se, como diz o verso número 32, lembre de tudo que Deus fez por você. Faça um diário, anotações, orações respondidas. Diga, anote ali, escreva, deixe escrito. Por quê? Porque diante de certas situações, volte a esse diário e relembre de tudo aquilo que Deus tem feito por você. Uma outra coisa importante para te abençoar a perseverar na fé é esperança, como diz ali o verso número 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Essa é a nossa esperança que temos nessa segunda vinda de Jesus Cristo. E última coisa importante sobre a nossa fé, essa perseverança nela, é o verso número 38. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Olha que interessante. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Olha que coisa mais maravilhosa. Por que isso é importante? Porque no verso 33 e 34 vai falar sobre a perseguição dos cristãos.
vai falar com que os seus bens são tomados de si, mas eles não desistem, eles ficam sem nada por causa da perseguição, por causa da violência, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Por quê? Porque sabiam que possuíam bens superiores e permanentes, diz o verso número 34. Por que eles aceitavam a perseguição? Porque sabiam e estavam de olho na recompensa. Portanto, você que quer perseverar na fé, fique de olho nessas coisas. No capítulo, então, 10, termina falando sobre isso, sobre a perseverança na fé, e no capítulo número 11 vai falar sobre os exemplos de fé. Que exemplos são esses? Duas coisas muito importantes que vai falar o capítulo número 11, o que é a fé e exemplos de fé. O que é a fé? Diz no verso número 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Palavra esperar. E a prova das coisas que não vemos, não ver. Então, duas coisas que representam a fé. Esperar e não ver. Esperar tem a ver com o futuro e não ver tem a ver com o invisível. Pastor, o que está querendo dizer? Explicando a fé para você. Fé é obedecer aquilo que Deus disse. Isso é fé. Fé é se agarrar nas promessas de Deus. Fé é estar apercebido aquilo que Deus disse e obedecer. E colocar em prática. É isso que diz esperar em relação a futuro e naquilo que diz que não se vê em relação ao invisível. Deus te disse algo, seja em Gênesis, em Levítico, em João, em Apocalipse, creia. Como? Obedecendo. Então Deus disse, olha, não se vingue, não retribua o mal com o mal. Deixe comigo a vingança. O que você faz? Vou guardar então remorso? Vou me vingar? Não. Você age com fé obedecendo, é verdade, não vou fazer nada, vou tratar o mal com o bem, vou amar. Então quando você toma essas decisões baseadas naquilo que Deus disse, você acaba o quê? Vivendo por fé. Exemplos de fé. A fé de Abel, como diz o verso número 4, é uma fé do sacrifício da fé. Por quê? Porque Abel sacrificou. Enoque, a gente percebe ali a fé, o andar na fé, né? Por quê? Porque Enoque andou com Deus. Tem o trabalho da fé no verso número 7, porque Noé construiu a arca. Então olha o que a fé exige de mim e de você. Exige o sacrifício da fé, sacrificar, exige andar com Deus, exige trabalhar. A palavra de Deus diz ali no verso número 8 sobre exemplo da fé de Abraão, que é uma fé, a fé da obediência da fé. A nossa fé precisa de obediência. O verso número 11 fala sobre então Sara, essa mulher extraordinária, que é a disposição da fé, porque ela recebeu poder para gerar filhos, ou seja, na velhice. Ela então se fez disposta para ter filho. A tua e a minha fé exige disposição. E por fim, exige também um deleite antecipado, como diz o verso número 13 ali, muitos, né, que pela fé sentiram esse prazer esperando o que estava por vir. Saiba que a fé, pegando nesse o que é fé e nesses exemplos da fé, exige dentro de mim e de você isso. Andar na obediência, obediência, o trabalho da fé, ter prazer com tudo isso, disposição de viver na fé e sacrifício. A tua e a minha fé exige isso. Capítulo número 12 vai falar então sobre os embaraços da fé. E quais embaraços são esses? Diz o verso número 1 no capítulo número 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, ou seja, deixemo-nos, né, todo embaraço e todo peso. Então, a primeira coisa importante sobre que embaraços são esses da fé, o que nos embaraça e nos atrapalha a nossa fé, capítulo número 12 de Hebreus. Primeira coisa são pesos. Que pesos são esses? Conforto, coisas, posses, bens. É muito comum a gente se apegar aos bens. Coisas que outrora eram a cada um de nós conforto, que era ontem conforto, supérfluo, hoje é necessário. Por exemplo, o telefone. Então, cuidado com esses tipos de embaraços da fé, que é o quê? As posses, os bens, aquilo que a gente tem. Porque existem muitos cristãos que estão abandonando a fé, apegado às coisas. Segunda coisa muito importante é a ignorância. Verso número 3 ao 11 vai falar sobre a disciplina que Deus exerce sobre aqueles que Ele ama. E as pessoas às vezes são ignorantes a essa disciplina de Deus e as rejeitam e não querem. Então cuidado com esse embaraço da fé, saber que Deus quando te disciplina está querendo a tua transformação, a tua melhoria, a tua semelhança a Jesus Cristo. Cirurgia dói? Claro que dói, mas te melhora.
Mas é uma coisa que você precisa, a disciplina de Deus é a mesma coisa. Outra coisa importante que diz o verso número 15 e 17 é sobre amargura. Cuidado com esse embaraço da fé. Porque muitos embaraçados por isso, pela amargura, se frustram e contaminam os outros. Diz a palavra de Deus. Cuidado com o medo, versos 18 ao 21. Cuidado com a desobediência, de versos 25 a 29. E por fim, irmãos, eu quero falar sobre o capítulo número 13, que vai falar sobre as expressões da fé. Que expressões essas? Essas que diz no verso número 1 ali, até o verso número 4, o amor, a hospitalidade, né? Lembrar-se daqueles que estão na prisão, que é compaixão, né? Dos maltratados, viver de forma pura, né? A pureza do matrimônio e se contentar. Isso são expressões da vida cristã. Você quer saber o que é o viver cristão? É isso? É contentar-se com aquilo que Deus tem te dado, é viver de forma pura na terra, ter compaixão com as pessoas, é ser hospitaleiro e amor com todos. Por fim, vai falar também o livro de Hebreus sobre a submissão ao quê? Né? No que eu tenho que obedecer? Verso número 7, obedeça, lembre-se dos seus líderes, a importância da obediência aos líderes, a obediência à palavra de Deus, a obediência a Cristo, né? Tantas coisas importantes, a obediência à doutrina, às boas obras. Mas eu quero terminar esse livro dizendo uma coisa muito preciosa e muito importante que está ali no verso número 12. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento suportando a desonra que ele suportou. Olha que coisa poderosa, que termina o livro de Hebreus. Está dizendo que Jesus sofreu por nós. Sobre a sua expiação, morreu pelos nossos pecados. E assim como aquele bode que o sacerdote colocava a mão e derramava sobre ele e transferia a ele os pecados de toda a nação e expulsava ele para fora da cidade, que é o que diz aqui o verso número 12. Jesus está dizendo que nós também, a gente seja participante dos sofrimentos de Cristo. E eu termino dizendo, muitos não veem a hora de entrar no verdadeiro Santo dos Santos, que é ir para Nova Jerusalém, morar com Deus e para o céu. Mas muitos poucos querem se juntar a Jesus Cristo nos seus sofrimentos. A cruz de Cristo não atrai a muitos. E eu pergunto, quem é você em tudo isso? Aquele que é tão atraído para entrar no Santo dos Santos e morar na Nova Jerusalém? Ou aquele que também é atraído, além disso, de morar com Deus eternamente, também é atraído para entender que é participante dos sofrimentos de Cristo aqui na terra? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.